Né? Olha ele aí, ó, de novo. És tu, varão? Eis que eu te digo. Parabéns, parabéns, parabéns. Ai, ai, casa da abençoada. É muito bom estarmos aqui, em nome do Senhor Jesus, adorando a Deus com os meus irmãos. Tivemos uma noite de descanso, uma madrugada abençoada de oração. E eu não fico contente em orar sozinho, eu tenho que sair acordando os outros. Mas importante é nós estarmos aqui. Sejam bem-vindos nessa manhã. Deixo aqui o abraço, né, dos nossos irmãos lá de Campos Altos, da nossa igreja. E eu quero louvar a Deus. Hoje tivemos aqui um tempo especial aí com os homens de honra. Foi muito bom estar com vocês. Amém? Conversar com vocês. E hoje não vai ser diferente, né? Temos 2 reuniões ainda, essa, né? Já está no meio. E às 18 horas, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Agora, se o Vinícius Júnior é Deus, serviu. Você escolhe. Ah, pastor, eu acho que a igreja não tem o direito. Não, quem não tem o direito é de virar as costas para o Deus que cuida de você. Então, assim, eu só digo uma coisa: se você ficar dividido, não venha. Porque senão você vai pecar dentro da igreja. Melhor ficar lá. Né? Eu estou falando isso aqui porque eu tenho liberdade do Espírito como parte dessa casa. Eu estava dizendo à nossa igreja essa semana, se isso ainda divide o meu coração, eu tenho que questionar a minha conversão. Porque se uma coisa dessa me divide, uma corrupção também me divide. Uma proposta indecente me divide. Ou eu sou 100% de Jesus, ou eu sou 100% do diabo. Sabe, eu não sei se eu disse isso aqui da outra vez, mas no mundo espiritual não existe no mundo espiritual, deixa eu achar a palavra correta aqui. Oh, glória. Ah, é tu? Rapaz, mas você é multifacetado. Que isso aí? Agora o nível mudou, ué. Deixa Deus te usar aí, viu? Deixa. Tá doido, hein? Que bênção. No mundo espiritual, gente, vocês não reparam. Aqui eu tô em casa, né? Você já me conhece. Se tiver algum visitante que tá vindo a primeira vez aqui, me perdoem. Não sou assim. No mundo espiritual não existe neutralidade. Ninguém fica parado. Ah, como é que você está? Eu estou parado. Não, você está andando para trás. Quem está parado no mundo espiritual está andando para trás. Você acha que está parado. Porque o mundo espiritual é uma escada rolante. Para numa escada rolante e vê se você fica no mesmo lugar. Não fica. Não existe neutralidade. Eu ouvi uma historinha, que eu já contei, acho que eu contei aqui, mas vou contar de novo, de um jovem que estava andando em cima de um muro. De um lado estavam os demônios, do outro lado estavam os anjos. Os anjos ficavam assim, pelo amor de Deus, vem pro nosso lado, pula para cá, rapaz. E ele andava no muro. Do outro lado, os demônios caladinhos. Os demônios caladinhos, ninguém falava nada. E os anjos descabelando, vem para cá. E ele andando, olhando aquilo, olhava para os anjos, olhava para os demônios. Os anjos gritando, vem para cá. E os demônios calados. Quando ele chegou no final do muro, ele perguntou para um anjo assim, por quê? O que está acontecendo? O anjo só falou assim, não, senhor, vem para cá, esse lado é o melhor. Aí ele andou no muro para o outro lado. Chegou na outra ponta, ele olhou do lado dos demônios e perguntou para um demônio. Falou, por que os anjos estão me chamando para ir para o lado deles? E vocês não estão falando nada. Aí o demônio falou, porque o muro é nosso. O muro é nosso. Então, irmão, se você está em cima do muro, você está do lado. Diga para quem está do seu lado, quem está em cima do muro, já escolheu um lado. Então, fica a dica. É que o amor de Deus, vamos embora para casa. Daí meu neto lá dá a benção apostólica na igreja. O Heitor, acabou de mandar mensagem ali. Ele que dá a benção apostólica, sabia?
Aí ele fala que o amor de Deus, tal. Aí a hora que ele termina, fala assim, pode ir embora. Irmãos, mas é muito bom estar em casa. Quando o bispo Márcio diz assim, abriu mão lá da igreja. Não, irmãos, eu não abri mão de nada. Eu estou na igreja. Nós estamos juntos aqui. É bom estar com os irmãos nossos. A gente fica alegre de estar lá, mas a gente está aqui. Eu disse isso ontem para o Robson, não foi? Eu estou aqui, eu me sinto que eu estou lá. Eu não tenho a geografia. O que mudou foi só a geografia. O ambiente é o mesmo. Né? Nós estamos no mesmo ambiente. E estou louvando a Deus por estar aqui. E por estar tendo a oportunidade de ser escolhido por Deus em primeiro lugar e chamado para estar aqui. Porque você só prega naquilo que você é pregado, irmão. Entendeu? Eu não posso vir aqui falar de algo que eu não vivo na minha vida. Então eu louvo a Deus. E falar daquilo que a gente vive é mais fácil. Sabe? Porque é fácil, você prega com a sua vida. Por isso que eu faço sempre questão de chamar os irmãos para perto. A minha casa vive cheia de gente. Minha casa parece uma rodoviária. Né? Tem uns caras que ficam loucos aí para dar as férias para ir para lá. Ó. Nós vamos, filho? Vamos lá, amém, glória a Deus. Vai dar certo, viu? Nós estamos trabalhando isso aí, viu? Em nome de Jesus. Mas, nessa oportunidade, eu quero continuar conversando com os irmãos sobre honra, né? Sobre essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. E é impossível você viver o princípio da honra e não viver a bênção de Deus. É impossível. Amém, irmãos? Deus abençoa quem vive princípio. Aliás, eu nem vejo assim Deus abençoando pessoas. Eu vejo Deus abençoando princípios. Então, quem vive o princípio está debaixo da bênção. E é uma coisa interessante, irmãos, que eu tenho procurado instruir meu povo lá, é sobre você diferenciar o reino dos céus com o reino de Deus. A você saber separar, irmãos. Porque Jesus, ele dentro do evangelho, ele pregou 2 evangelhos. Ele pregou o evangelho da graça, da salvação, e pregou o evangelho do reino. E se você for olhar para os evangelhos, Jesus falou mais do reino de Deus do que do reino dos céus. Entende? Então o reino dos céus, que é a graça, que é o evangelho da salvação, nós não temos participação nenhuma nele. A obra é toda, única e exclusiva do Senhor Jesus. O homem não tem parte nisso. Amém? É a graça. Amém? Irmãos, viver a graça não me custa nada. Mas viver o reino de Deus vai me custar tudo. Por isso que muitas pessoas não querem viver os princípios do reino de Deus. Porque no reino de Deus eu tenho que me esforçar. No reino de Deus eu tenho que renunciar. No reino de Deus eu tenho que tomar a minha cruz. Agora no evangelho da salvação eu tenho só que me render. Só aceitar Jesus. Porque tudo quem fez foi Ele. E o que Ele fez está feito. Deixa eu te dar uma palavra aqui. Não importa a sua situação, o estado espiritual que você está, porque eu estou fraca, porque eu estou... Deus manda te dizer, o que eu fiz por você está feito. Eu não vou voltar atrás, eu te amo e pronto. E eu não te amei porque você é bom, não te amei porque você é bonito. Eu não te abençoo porque você merece. Eu te abençoo porque você precisa dessa bênção. Amém ou não amém, irmãos? Então, nós vamos viver, porque o reino dos céus, a salvação... O Senhor já nos salvou. Ele disse, está consumado. Todo aquele que crê, for batizado, será salvo. É fato. É fato. Amém, irmãos? Então, tem gente que fala assim, é uma outra coisa que deixa eu dar essa palavra aqui. Para que esse negócio... irmão, você encontra uma pessoa que está caída e tal. Irmão, toma cuidado, você tem que preocupar com a sua salvação. Bom, a salvação não é a preocupação minha, não. Eu só tenho que crer. O Senhor vai fazer a obra. Deus não perde para o diabo, irmão. Nunca perdeu. Amém? Eu acredito que o Senhor é poderoso para fazer.
Eu penso que, por que muitas pessoas estão caindo da graça? Sabe por quê? Porque elas não estão envolvidas com o reino. Envolver com o reino de Deus me protege. Quanto mais envolvido com o reino de Deus eu estou, mais firme na minha salvação eu estou. Porque eu estou envolvido. Entende? Quanto mais engatilhado eu estou ali. Sabe, alimentando. Eu estava ouvindo hoje, o irmão mandou uma mensagem hoje de manhã, ele não estava na escala hoje do louvor lá, no culto de manhã hoje lá. E aí ontem aconteceu essa situação, fulano, amanhã tem como você cobrir o ciclano lá e cobrir ele na escala? Não, tem sim e tal. E foi, sabe, ele mandou mensagem para mim agora ali, terminou o louvor lá agora. Ele falou, pastor, muito obrigado por essa escala, ela me protegeu. Tem escala que te protege, irmão. Ah, não. Tá doido? Não. Então não reclama quando você foi escalado, não. Deus está te protegendo. Deus está te protegendo, irmão. Mas de novo, me põe na escala de novo. É porque Deus sabe a inconstância do seu coração e Ele precisa te trazer para perto do altar. Está aqui. Eu fui. Senhor, fica. Vai embora não, Jesus. Se o senhor for, eu vou também. Irmãos, eu vou até chegar depois, na parte da tarde, eu vou mergulhar nisso. A tua escala me protege. Irmãos, eu estou protegido aqui. Quando eu estou envolvido, eu estou protegido. O problema é que tem muita gente que quer estar na casa, mas não quer estar na causa. E não é a casa que te protege, é a causa. Por isso tem muita gente que vive dentro da igreja e vive caído. Porque envolve com a casa. Quer estar na programação da casa, mas não quer dar a vida pela causa. Amém, pessoal? Então, em nome de Jesus, eu quero conversar com os irmãos. Sabe? O Senhor falou comigo esses tempos atrás, eu falei aqui sobre sermões expositivos, sobre expor as escrituras. Sabe, parar de ficar fazendo salada de fruta, sabe? Não, é arroz e feijão, de vez em quando uma carninha. Mas comida sólida. E outra coisa que o Senhor falou comigo, seja simples. Menos é mais. Melhor você pregar uma mensagem simples, que todos entendam, do que ficar tentando impactar, impressionar através de uma performance. Hoje nós temos muita performance. Nós não precisamos disso não. É uma palavra bíblica. E eu vou voltar aqui no texto dos homens de honra agora de manhã. 1 Samuel 2,30. Coloca aí para nós, por favor. Tira essa foto bonita desse rapaz bonito aqui. Coloca aí 1 Samuel 2,30. Ai, portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Pode voltar. Na verdade, eu tinha falado, meu Deus, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim para sempre, perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, o quê? Longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam, engraçado que ele diz aqueles que não me honram. Porque a desonra é desprezar a Deus. Quando você pratica desonra, você está desprezando. Vamos supor, você desonra o seu pastor. Você não está desprezando o seu pastor. Você está desprezando a Deus. Você está desonrando o seu pastor, mas está desprezando Deus. Irmãos, eu falo aqui, eu vou falar do pastor Sebastião de novo. Pastor Sebastião Augusto, meu pastor. Irmãos, pensa no homem. Toda vez que eu vejo ele, eu beijo ele, eu abraço ele. E ele não gosta muito não, sabe? Ele é meio religioso. Ele é tão religioso que ele implicou com Jesus do The Chosen. Você acredita? Eu vou fazer esse corte e vou mandar para ele. Ele implicou. Não, que Jesus não é crente, não. Já fez dançando, olha lá, brincando.
Olha lá como é que chama, Tiaguinho. Antes você vê, que intimidade. Ah, não, pastor Sebastião. Pastor Sebastião está com 70 anos, 50 anos pastoreando a mesma igreja. Era jogador profissional de futebol. Aí ele começou a ir na igreja, ia ter batismo, no dia que ia ter um jogo muito importante. O ônibus do time estava indo, ele mandou o motorista parar. Chegou lá na igreja com a chuteira na mão, tomou uma decisão, entregou a vida, batizou naquele dia e nunca mais voltou. Hoje é um homem que tem uma vida extraordinária com Deus, um legado. Sabe? Então, assim, eu honro esse homem, porque eu falo, você é minha referência. Amém? Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A honra, ela nunca foi uma opção. A honra é um princípio. Não confunda princípio com opção. Tem gente que faz dos princípios opção. Não, princípio não é opção. Princípio é princípio, irmão. E outra coisa, ninguém fica impune diante de um princípio quebrado. O princípio sempre vai reagir. Se você honra o princípio vai te honrar. Mas se você quebra o princípio vai te quebrar. É sempre assim. Não tem como. Né? Aonde a honra é estabelecida, Deus manifesta a presença. Não, porque a nossa bênção não vem do que Deus nos dá, vem da presença. Amém? Dele está presente no casamento, na família, no trabalho. Então a honra, ela atrai o quê? A presença. E junto com a presença vem o que Deus carrega. Vida e vida em abundância. Amém, pessoal? Então, quando nós honramos, irmãos, Deus é poderoso, mas a desonra, ela impede. Deus pode, mas não faz. Eu lembro daquele texto lá, parece que o Marcinho estava falando aqui, antes de nós começar, quando Jesus, irmãos, chegou em Cafarnaum, na sua terra, e ele começou a pregar, e as pessoas ficaram maravilhadas, falaram, gente, quem que é esse? Que coisa extraordinária! De repente um falou, mas você não está conhecendo ele não? Você é o filho da irmã Maria, só. Filho do Zé. Ah, é? É, só foi criado com nós aí. Ah, não, então não é estudo, não. Qual foi a consequência disso? Olha o que diz o texto. E Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Porque a desonra, ela leva você à incredulidade. E diz o texto, Jesus não pôde, não diz que ele não queria, ele queria. Tem coisa que Deus quer fazer na sua vida, mas não pode. Por quê? Porque você ainda não está alinhado com o princípio. Deus já queria que você tivesse o seu bebê no colo. Deus já queria que você tivesse a sua empresa. Deus já queria que você já tivesse a sua casa própria. Deus já queria, irmãos, sabe qual é o projeto de Deus? É que todo homem aos 50 anos de idade tivesse já uma estabilidade financeira, uma casa própria, uma vida tranquila. Esse é o projeto de Deus, 50 anos. Por isso o jubileu, mas uma outra hora nós falamos sobre isso. Hoje um homem com 50 anos está começando ainda a pensar na vida. O desejo de Deus, irmãos. Irmãos, é o desejo de Deus, gente. Olha Isaías, coloca aí para nós, por favor. Quem é que está lá? É você mesmo, minha irmã. Coloca aí para nós, Isaías 1,19. É desejo de Deus, irmão. E ele não fala assim, ó, se eu quiser eu vou fazer. Não, Deus está dizendo, se você quiser. Olha lá, ó. Coloca aí, Isaías 1,19, por favor. O profeta, através dele, Deus fala com o povo, dizendo, se quiseres, e me ouvirdes, e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Se quiser, irmão, se você quiser, eu quero. Agora, não é só eu querer, eu tenho que me encaixar. Eu tenho que me encaixar. Eu tenho que obedecer. Qual é a cultura do reino? Obediência. Uma coisa leva a outra. Irmão, você vai para Deuteronômio 28. Nossa. Põe Deuteronômio 28, versículo 1. Irmãos, esse texto me pega. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado em guardar todos os mandamentos que hoje eu, Senhor teu Deus, te ordeno, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Irmão, anda na obediência e a bênção te procura. A bênção te acha. Amém? Não tem como, irmãos. Não tem como. Então a honra é um princípio do reino, não uma opção. Amém? Deus, Ele estabelece leis espiritual. E o que nós lemos aqui em 1 Samuel 2,30 é Deus estabelecendo uma lei espiritual. Qual é essa lei espiritual? Honrarei os que me honrarem e desprezarei os que me desprezarem. É regra espiritual. É regra. Amém, irmãos? Perceba. Deus não está dizendo assim, ó, talvez eu vou honrar se você me honrar. Não. Ele afirma, honrarei. Se você me honrar, eu vou te honrar. Deus está dizendo para você, se você me honrar na sua empresa, eu vou te honrar lá dentro dessa empresa. Se você me honrar na sua família, eu vou te honrar no meio da tua parentela. Se você me honrar na sociedade, eu vou te honrar diante da sociedade. É isso que Deus está dizendo. Amém. Existe uma resposta divina. Existe uma resposta divina para quem vive uma vida de honra. O céu não se cala diante de um homem de honra. O céu não se cala diante de uma família de honra. O céu não se cala diante de filhos que honram. Há uma resposta do céu. O céu responde à honra. Amém, irmãos? Quem honra, honra a Deus. Quem honra, honra a palavra de Deus. Quem honra, honra a sua casa. Quem honra, honra a sua liderança. Quem honra, honra a sua família. Quem honra, honra os seus compromissos. Quem vive honrando, vive debaixo de um ambiente. Note bem o que eu vou dizer aqui. Quem vive a honra, vive debaixo de um ambiente do favor de Deus. O favor de Deus vem. Amém? O Senhor se manifesta por causa desse ambiente de honra. Amém? Mas a honra tem um início. A honra começa em Deus. Você não começa a honra de baixo para cima. Você começa a honra de cima para baixo. Amém? A honra começa em Deus. Honra o Senhor. Amém? Honra o Senhor. Antes de honrar pessoas, nós precisamos aprender a honrar a Deus. Porque quem honra pessoas e não honra a Deus, não é honra, é bajulação. Se você honra uma pessoa, mas não honra a Deus, você é um bajulador de quinta categoria. A honra começa em Deus. Primeiro eu honro a Deus. E através de honrar a Deus, eu vou aprender a honrar as pessoas. Amém, irmãos? Aleluia. Provérbios fala isso. Amém? A honra abre portas. Ah, meu Deus. A honra abre portas que o seu esforço não consegue abrir. Tem gente muito esforçada. Acorda de madrugada, dorme tarde. Mas esquece do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos é acordar de madrugada, dormir tarde, comer pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados, aqueles que honram, Deus dá a bênção enquanto dormem. Para que eu vou me desesperar? Se eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eita glória! Eu tenho esse Deus, você tem, nós temos. Para que nós vamos desesperar? Não se desespere. Não se desespere. A honra vai abrir portas que o seu esforço não pode abrir. Amém, irmãos? É assim.
Irmãos, eu lembro de José, quando eu leio o capítulo 39 de Gênesis. Irmão, José era um homem de honra. Ele honrou seu pai, ele honrou seu Senhor, ele honrou seu Deus. Aonde José pisou, ele honrou. Ele honrou. Amém, irmãos? Mesmo sendo escravo, ele exaltou a Deus. Ele permaneceu fiel a Deus. A honra levou José da cisterna para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão, da prisão para o palácio. Amém. Deixa eu te falar. O favor de Deus sempre vai acompanhar pessoas de honra. Amém. Então, o talento, ele até pode te levar para um lugar, mas a honra é que vai te manter lá. Irmãos, o seu talento, ele pode te colocar numa mesa, mas só a sua honra vai te fazer permanecer. Entrar é fácil, irmão. Difícil é continuar. O seu caráter. A honra, irmãos, o talento abre portas, o caráter consolida. Amém? O caráter te consolida. Então difícil não é entrar, difícil é permanecer. Quem desonra, irmãos, deixa eu te falar, fecha o céu. Amém? Quem desonra, fecha o céu sobre a sua própria vida. Amém? Nós vemos ali, irmãos, os filhos de Eli desprezaram o altar, desprezaram as ofertas, desprezaram a presença de Deus. Amém? Qual foi o resultado? Juízo. Morreram. Perda de unção. Morte. Tragédia. Interrupção da linhagem sacerdotal. E um deles ainda deixou uma mulher grávida. Que quando a criança nasce, a mãe amargurada decide colocar o nome do menino de Icabô. E aí perguntou, por que esse nome? Porque significa, foi-se a glória de Israel. Ainda deixa uma... Eu falei aqui de manhã, irmãos. Pais, órfãos, geram filhos bastardos. Infelizmente. Tem coisa que a gente tem que resolver primeiro. Amém? Resolver primeiro. Para depois entrar num casamento, entrar no... Eli, irmãos, ele perdeu o controle da sua casa, da sua família. Ele foi conivente, complacente. Acabou o quê? Irmão, se você ver a história de Eli, ele começou sentado numa cadeira e morreu sentado numa cadeira. E quase cego, diz que ele já não enxergava. Pastores à beira da visão, à beira da cegueira. Eli. Amém, irmãos? Olha para você ver. Olha que coisa. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. A desonra sempre custa mais caro do que parece. Toda desonra vai produzir perda. Irmão, se tem uma coisa que Jesus focou em ensinar, foi sobre o poder da honra. Em Marcos capítulo 6, volto de novo no texto. Não é esse aí o carpinteiro, filho do José? Irmão, pergunto. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não sei por que eu estou nessa prova. Eu te respondo. Eu vou te responder essa pergunta com a outra pergunta. A pergunta é, quem é Jesus para você? A resposta que você der vai explicar o porquê que você está na situação que você está. Quem é Jesus para você? Porque quem é Jesus para mim define o lugar que eu estou. Define como eu me movimento no meu ministério. Quem é Jesus para mim? Jesus é suficiente? Porque deixa eu te falar, nada será o bastante para quem Jesus não é suficiente. Por que Paulo diz assim, ó, aprendi a ter contentamento? Paulo diz isso, não diz lá em Filipenses? Aprendi a estar contente, tendo fartura, mas também tendo necessidade. Eu aprendi.
E aí, qual que é a resposta? Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus é suficiente para mim. Irmão, se Jesus for suficiente, um pão com mortadela vai ser um banquete. Agora, quando Jesus não é suficiente, pode ter um churrasco de picanha que você vai estar murmurando e reclamando de todo mundo. Falando mal de todo mundo. Por quê? Porque o descontentamento não está nas coisas, está em você. E quando você é um descontente, tudo que você toca, você cria descontentamento, é contaminado. O descontentamento é contagiante. Está entendendo isso ou não, pessoal? Isso é princípio, irmãos. Isso é princípio, valores do reino de Deus. E que só é simplesmente decidir. Irmãos, a vida... Ai, Senhor. Irmão, toda honra, não tem como. As pessoas ficam bravas. Irmãos, deixa eu te falar. Quem critica a honra é igual quem critica dízimo. Não é dizimista. Eu nunca vi alguém que é dizimista falar mal de dízimo. Só fala mal de dízimo quem não é. A honra é a mesma coisa. Só quem não consegue, não honra, fala mal de quem honra. Agora olha para você ver, lembra de Ruth? Irmãos, a mulher moabita, irmão. Irmão, isso é muito sério. Havia uma sentença geracional de maldição sobre os moabitas. E quem pôs essa sentença geracional de maldição sobre os moabitas? Deus. Por quê? Porque foi uma nação que nasceu de um incesto. De Ló e as filhas. Então os amonitas e os moabitas, tipo assim, olha o que Deus decretou: nunca terão lugar no meio do meu povo. Foi Deus que falou. Aí está lá Ruth, a manifestação da graça no Antigo Testamento. Fala para mim que não tem graça no Antigo Testamento. Manifestação da graça. A Ruth moabita. Quem que resgatou Ruth? A honra. Ela entendeu a honra. Quem que deu aula de honra para Ruth? Sabe que ela foi no seminário de honra? Sabe uma coisa que eu aprendi muito com a história de Ruth, irmão? Que você precisa deixar aí quem não quer ficar, para você desfrutar de quem ficou. Porque às vezes você fica segurando quem não quer ficar e desconta em cima de quem quis ficar. A órfã chegou lá, chorou. Eu não duvido que órfã amava Noemi, irmão. Eu não duvido. Noemi era uma mulher sábia. Eu acredito que órfã amava ela. Eu só não acredito que órfã conseguiu alcançar o nível de honra. Imagina se órfã vai junto com Noemi, irmão. As duas, a Noemi, a órfã e Ruth, ia brigar por causa do Boaz. Então você tem que deixar aí para não atrapalhar. Tem coisa que Deus tira da sua vida, é para te abençoar, irmão. Irmão, tem gente que você não perdeu não, é livramento. Você tem que saber discernir o que é perda e o que é livramento. Talvez o que você perdeu hoje é resposta de oração que você fez o ano passado. Jesus diz assim, João, né? Primeira vez diz assim, saiu de nós por quê? João já era pastor de Éfeso, ele já tinha passado lá pela prisão, ele já tinha passado. Já tinha sido jogado num óleo fervendo lá, não morreu. Depois foi lá para a prisão. Agora ele é pastor, é bispo de Éfeso. Igreja poderosa. O Henrique não está aqui para contar para nós como é que é lá, né? Porque ele foi. E eu vou pegar no pé dele agora o resto da vida. Ah, pastor, por que você não? Porque eu nunca fui em Éfeso. Mas João agora era pastor lá. E sabe o que o povo estava grilado, Marcinho? Eu fui estudar por que João disse o que disse. Porque o povo chegava assim, por que o povo está saindo? Tem muita gente indo embora, João. Ô, João, dá uma palavra. Dá uma palavra para a igreja, João. Por que o povo está saindo? João chega lá e fala assim, cumprimento a salutar igreja com a paz do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Saiu de nós porque não era nosso. Porque se fosse nosso, estaria conosco. Simples assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmão, você fica tentando explicar o que a Bíblia fala, irmão. Meu irmão, quem é seu está com você. E ponto, e vida que segue. Vamos seguir, irmão, vamos para frente.
Paulo diz assim, deixando as coisas que atrás ficam, eu olho para o alvo. Amém, irmão? Eu olho para o alvo e vou seguir em frente. Então, irmãos, nós vamos entender. Quando Noemi, irmãos, quando Ruth chega, ela toma uma decisão. A decisão da honra. E ela chega para Noemi e diz assim, olha, o teu povo será meu povo. O teu Deus vai ser meu Deus. Aonde você pisar seu pé, eu vou pisar o meu. Aonde você deitar para dormir, eu vou dormir. E se você acha que Ruth estava sendo radical, ela radicalizou mais ainda, porque ela diz, aonde você morrer, eu morro com você. Aí você vai lá na genealogia de Jesus, está lá uma moabita, que não ia ter lugar no meio do meu povo. Deus não só restaurou pela honra, quando foi uma daquelas que, o caminho que Deus usou para trazer o Messias, o Salvador. Eu acredito, irmão, que não existe sentença que a honra não possa quebrar. Anda na honra e você vai viver o extraordinário de Deus. Amém? Ah, meu irmão. Se Jesus para você for só o carpinteiro, você está lascado, irmão. Amém? Porque a falta de honra te limita. Amém? Limita você de receber. A honra não muda quem é Deus, mas a honra muda aquilo que conseguimos receber de Deus. Deus não vai ser mais Deus se você honrar Ele, mas você vai ser muito mais abençoado se você honrar o Senhor. Deus continua sendo Deus. Amém? Aleluia. E eu quero caminhar para o final aqui com duas coisas importantes que eu preciso te dizer. A honra... Vocês ensaiam esse trem, ó. Ficou muito falso esse trem. Não, eu vou dar prazo pra você até de noite para vocês melhorar isso aí. Se até de noite vocês não melhorar isso aí, eu vou dar disciplina em vocês. Ai, Jesus. Irmãos, eu vejo a honra como um imã que atrai recompensas. Irmãos, eu não conheço uma pessoa de honra que ficou envergonhada. Não conheço, irmão. Não conheço. Eu tenho lá na igreja um casal, eu quero apresentar. Próxima vez nós temos que trazer eles aqui. Cidinha e Ananda. Vocês têm que conhecer. Irmãos, sabe o que é engraçado? O tanto que Deus prospera eles. Impressionante. Há um tempo atrás, eles passaram na porta de um sítio, e a Ananda olhou assim e falou, nossa, eu queria muito ter um sítio desse para reunir os irmãos. Ela não falou, eu queria ter um sítio desse para me ter. Para mim, eu e a minha família. Eu queria tanto ter um sítio desse para me reunir os irmãos. Devia onde nós estávamos reunidos ontem, irmão? Aí ela estava contando, eu passei aqui há um ano atrás. Aqui na estrada está vindo, que o irmão dela tem um sítio mais para frente. E hoje vai aqui. E os irmãos tudo lá, a liderança toda reunida lá, uma alegria. Se você viu o devocional de ontem, nós estávamos lá, foi de lá que a gente gravou. Porque, irmão, é impressionante. Porque tudo que eles buscam, eles não buscam para eles. Eu lembro na casa de destino, no nosso orfanato lá, na nossa... Você vai ver lá, hoje tem o James. James está com quantos anos? 9. E o Pietro, 6. Os dois, irmão. Foi na época da casa de destino, lembra? O James chegou com 25 dias, a mãe nas drogas. Ele com fome, chorando. Aí uma irmã, que hoje mora na roça, tinha acabado de dar à luz, nós colocamos esse menino para mamar nela, irmão, ele mamando na mulher e nós chorando. E aí o Ananda adotou eles. O James, o Pietro, irmão, chegou no hospital, morreu no corredor do hospital. A Ananda andava no corredor, Deus devolve a vida para esse menino. O Senhor ressuscitou o menino lá na sala vermelha.
Tá lá, uma benção, os meninos. Você olha pro nosso Pietro, então, irmão, se vocês virem, vocês morrem de rir. O Cidinho, que é o pai adotivo, irmão, os dois até parecem. Até vestir igual, ele gosta de vestir igual o pai dele. E ele é miudinho, sabe? Aí arrumaram um negócio daquele de pôr celular de couro, que parece não tem que pôr facão pra ele, sabe? Eu vou lá onde assim, eu olhei pra ele, gente do céu. Sabe, irmão, a honra, ela gera em você uma generosidade. Aí eu entendo. Eu falei isso pro Cidinho ontem. Falei, Cidinho, sabe que eu olho para você, eu vejo uma sementeira. Porque é isso que Deus faz. Que aquele que vos dá a semente é poderoso para multiplicar em vós a sementeira. Sabe o que significa? Se você for generoso, nunca vai te faltar semente. E se você está tendo semente, foi porque antes Deus deixou você degustar do fruto. Porque o fruto é o que, a semente é o que sobra do quê? Do fruto. Então Deus é tão bom que Ele está deixando você alimentar do fruto. E Ele só está te pedindo o quê? A semente. Aí eu te pergunto, o que é maior, o fruto ou a semente? O que é maior, irmão, o fruto ou a semente? Não, o fruto, irmão. Deus deixa você comer o que é maior e fala assim, me dá só o pequenininho aí. É? Deus está deixando você. Irmãos, o melhor Deus dá para nós. Irmão, deixa eu te falar a verdade. Deus não quer o melhor para Ele, não. O melhor Ele quer para os seus filhos. Mãe. Te garanto que se você não reter a semente, jamais vai faltar fruto. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que tudo o que eu retive eu perdi. Mas tudo que eu entreguei eu ainda tenho. Lembra de... Irmãos, imagina só se Joquebede não entrega Moisés. Israel não ia ter um salvador. Olha pra você ver aquele processo da entrega. Ela entrega o filho. Lá na frente o filho volta para onde, irmão? Mas volta do mesmo jeito, irmão. Volta com escolta, com salário e com proteção. Por causa da entrega dela, a família... Irmãos, no outro dia, o pai de Moisés não precisou ir lá tomar chicotada, irmão. Se você entrega, não é só você que é abençoado, não. Toda a sua casa vive a bênção de Deus. Toda a sua casa vive a bênção de Deus. Estou encerrando. Calma aí, segura aí. Segura aí. Não. De noite. Vou dar prazo. Irmãos, quem honra, recebe ensino. Quem honra, recebe cobertura espiritual. Quem honra, recebe direção. Irmãos, vou voltar na Ruth de novo, irmão. Gente, eu tenho vontade de pregar para mulher, irmão. Eu acho bom demais, porque eu acho que a mulher tem uma percepção das coisas. Não estou falando mal dos homens aqui não, viu, irmão? Quer ficar bem com os dois lados aqui. Mas eu acho fácil assim, porque mulher tem uma mente que você fala assim, irmão, Jesus está vindo, ela já está vendo Jesus indo. Então assim, é muito bom. Mas Ruth, irmão, quando eu falo para você que quem honra recebe direção. Quem foi que direcionou, irmão, Ruth para fazer tudo que ela fez? Noemi. Quando Ruth chegou e falou, tem um rapaz lá na roça, que eu acho que ele está me dando moral. Aí, Noemi, quem que é? É o tal de Boaz, menina. Não é um cara qualquer, não. Ele é o dono da lancha. Ele é o cara. Irmãos, pega lá e lê lá, irmão. Quem honra, obedece. Olha o que Noemi mandou Ruth fazer. Quando terminar a festa da colheita, ele for dormir, vê aonde ele vai dormir, vai lá e deita nos pés dele. Que mulher faria isso, irmão? Você está doido? Vão pensar mal de mim. Sim ou não? Vão falar mal de mim. Eu não vou fazer um negócio. Mas quem anda na honra, confia na direção. Amém? Não adianta nada eu falar que eu honro o meu pastor se eu não confio na direção que ele me dá, ué. Não adianta, irmão. Aí ela foi lá, esperou, a hora que ele dormiu, num monte lá de trigo, ela foi, Ruth, deitou aos pés de Boaz.
Ele acorda de madrugada. Homem de honra. Nossa, para ver que eu falar para os homens, que eu quero falar sobre homens de honra como Boaz. Olha, ele tinha bebido. A Bíblia diz que ele tinha bebido, que ele estava embriagado. Quando ele acorda de madrugada e vê Ruth aos pés, sabe o que ele faz? Ele não abusa dela, ele não tira proveito dela. Ele acorda ela e fala, vai para casa antes que o povo acorde e não fale mal de ti. Vai para casa. Que depois eu vou lá. Poupou, protegeu. No outro dia, ele foi lá remir, pagar a dívida. Por isso que Boaz é um tipo de Cristo no Antigo Testamento e Ruth aponta para um tipo de igreja. Assim como Boaz remiu Ruth, Jesus remiu a igreja. Amém, pessoal? Sim ou não? Então, concluindo aqui, a honra começa dentro da nossa casa. Amém? Por isso que a palavra do Senhor diz em Efésios, honra teu pai e a tua mãe, para que prolongues os teus dias na terra. Amém? O primeiro mandamento com promessa é, honra teu pai e tua mãe. A honra começa em casa. Amém? Quem aprende a honrar dentro de casa, vai viver para honrar em qualquer lugar. Amém? Famílias fortes são construídas nos alicerces da honra. Amém? A maior expressão da honra. Pastor, qual que é a maior expressão da honra? É servir. A maior expressão da honra é servir. Irmão, nós temos um irmão lá, que eu também... Vocês têm que conhecer todo mundo lá. Vamos todo mundo para lá comigo hoje, depois do culto? Rafael. Eu tenho que falar do Rafael. Rafael, irmão. Irmãos, é extraordinário ele mais Adriana. Sabe, irmãos? O prazer de servir. São extraordinários. É a manifestação da honra. Amém? Porque o servir, no princípio da honra, não é o ser escravo, irmãos. É o repartir. Irmãos, quem serve está plantando. E que você quer saber o tamanho da sua safra? Vê o tanto que você está plantando. Vê o tanto que você está semeando. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quem honra pode chegar diante de Deus e conversar com Deus e dizer, Senhor, lembra da oração de Ezequias? Quem lembra da oração de Ezequias? Hã? Ele não fez campanha da cura, irmão. 7 passos para a cura. Não, ele virou a cara da parede e disse, Senhor, lembra que eu tenho andado com interesse no meu coração, na sinceridade do meu coração, Senhor. Lembra? Irmãos, é maravilhoso. Eu passei 1h30 esses dias ajoelhado só falando assim, Deus, o Senhor é bom. Que é maravilhoso. Amém? Lembra, Senhor, que eu tenho andado com sinceridade. Que eu tenho feito tudo o que eu posso. Eu não tenho sido negligente na minha fé. Então, quando você anda nesse lugar, você não tem do que ter medo para falar com Deus. Amém? Você não tem acusações de Satanás, irmão. Amém? A expressão da honra é servir. Por isso que Jesus, irmão, ele instaura na igreja o ministério da bacia e da toalha. Quando estava todo mundo lá disputando lá, quem vai ser o maior lá no reino? Senhor, deixa eu sentar do teu lado. E não tem... Jesus levantou caladinhas falando, foi lá fora. Voltou com a toalha. Jesus volta. Ai, eu queria estar lá para ver aquela cena, irmão. Jesus volta. E sem falar nada, irmão. Pega o pezinho deles e pensa nos pezinhos limpos, irmão. Tinha que lavar com ácido sulfúrico aqui lá. O solupan. Imagina. E Jesus ali com todo amor, carinho. E eu cheguei a imaginar, a Bíblia não diz não, mas eu acho que Jesus terminava de lavar e ainda dava um beijinho. Aí chega no religioso, né, no Pedro. Não, meu pé não. Tá bom, Pedro, tem problema não, vou pular pro outro, mas deixa eu te falar. Se eu não puder lavar seu pé, você não tem parte comigo não. Não, então me dá um banho, joga essa água em cima de mim. É assim, irmão. A essência da honra é o servir. Quem serve, irmão, está acessando o coração de Deus. Quem serve está acessando os tesouros de Deus.
Quem serve, quem honra, não vai passar falta de nada. Por isso Davi pôde bater na tecla e dizer um dos versículos mais bonitos para mim da Bíblia, Salmo 37, versículo 25. Fui moço, hoje eu sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fica de pé em nome de Jesus.